Tipos de feridas e lesões. As feridas elas podem ser cirúrgica e não cirúrgica. As cirúrgicas podem ser agudas ou crônicas. As agudas são incisões, excisões, áreas doadoras. Feridas, no caso das crônicas, as feridas elas podem ser cirúrgicas, deiscências ou infectadas. Quando a gente fala em deiscência, a gente está falando de abertura desse ferimento, né, dessa lesão cirúrgica, quando não ocorre o colabamento e a reestruturação dessa parte histológica do organismo pós-procedimento cirúrgico. A não cirúrgica, as feridas não cirúrgicas, elas podem ser tanto agudas como também crônicas. No caso das agudas, podem ser queimaduras, abrasões e esfolamentos. As crônicas são úlceras por pressão, usualmente chamadas de lesão por pressão ou lesões por pressão, e úlceras em membros inferiores, que são as úlceras venosas, que quando o organismo não consegue a completa reestruturação vascular dessa parte anatômica. Os tipos de feridas cirúrgicas podem ser incisão, que é o resultado de uma penetração, que é um procedimento cirúrgico, utilizando um bisturi, que pode ser raramente ocasionada por algum tipo de trauma, porém, geralmente é eletivo ou de emergência, né? A laceração, que é o resultado de um estiramento dos tecidos ocorrendo através de um trauma. A contusão, que são danos extensos aos tecidos, geralmente através de um trauma, e a pele ela pode ser intacta. No caso das combinadas, geralmente são traumas severos e diretos de alto impacto. A abrasão são aqueles arranhões. Ela tem caráter superficial, um tipo de lesão superficial, externa, e geralmente por algum tipo de trauma. A ferida cirúrgica ela possui duas modalidades de cicatrização, podendo ser de primeira intenção, de segunda intenção e ainda de terceira intenção, portanto, compondo 3 modalidades de cicatrização. A de primeira intenção ocorre de maneira asséptica, com o mínimo de destruição tecidual e são devidamente fechadas, né? O tecido de granulação ele não é visível, que é através de procedimento cirúrgico. Segunda intenção, as bordas não foram aproximadas com perda excessiva do tecido. Então, se não ocorre o esperado, que é a primeira intenção, que é a intenção inicial do fechamento dessa ferida, haverá perda da granulação e da composição final desse tecido. É o que a gente considera com presença ou não de infecção, que vai ser chamado a de segunda intenção. Mais especificamente, uma deiscência. E a aproximação primária dessas bordas ela não vai ser possível. No caso das feridas de terceira intenção, a aproximação das margens da ferida, no caso da pele e subcutâneo, que é a camada mais interna, após o tratamento aberto inicial. Neste caso, a primeira intenção, não há necessidade de intervenção pós-procedimento cirúrgico. No caso da segunda intenção, a gente chama de deiscência. No posterior à deiscência, que é a segunda intenção, a gente tem a terceira intenção, que é quando vai haver o resgate dessa estrutura tecidual, promovendo o fechamento total dessa estrutura anatômico-morfológica. Anatomia. As feridas elas podem ser classificadas tanto no contexto operatório, no contexto cirúrgico. A ferida ela pode ser limpa contaminada ou infectada. Como característica da ferida limpa, elas podem ser realizadas em tecidos estéreis, que são os procedimentos cirúrgicos eletivos normalmente. Não é traumática, então existe uma programação para a abertura daquela estrutura tecidual. E não há infecção ou inflamação. Nesse contexto, a gente chama de ferida limpa. Um exemplo é a cirurgia cardíaca. A limpa contaminada diz o seguinte: realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana,
pouco numerosa em tecidos cavitários com comunicação com o meio externo ou de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local. Então, as cirurgias que envolvem determinados órgãos colonizados. E como, por exemplo, as cirurgias gástricas, né? Essas cirurgias, elas são cirurgias contaminadas, visto que nós possuímos uma flora microbiana, micro-organismos que vivem em constante mutualismo com o nosso organismo. E pode ocorrer, não ocorre a descontaminação, um procedimento eletivo, porém não há a possibilidade de descontaminar por completo essa estrutura orgânica. A cirurgia contaminada é realizada em tecidos colonizados por flora microbiana abundante de difícil descontaminação na ausência de processo infeccioso local. São as cirurgias colônicas. Essas cirurgias colônicas são realizadas em estruturas em que há ausência, em que não há como realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana. Por exemplo, as mucosas, em que as mucosas intestinais são colonizadas. As cirurgias infectadas são realizadas em qualquer tecido na presença de processo infeccioso local, como, por exemplo, a apendicite e colecistite. São cirurgias que vão retirar estruturas anatômicas do nosso corpo e que há presença de inflamação ou mesmo de infecção. Os tratamentos específicos dessas feridas podem ser gerados devido à etiologia, origem e o tipo de agente causal. A ferida ela pode ser acidental ou traumática, provocada por objetos cortantes, contundentes, perfurantes e lacerantes, por inoculação de venenos, mordeduras e queimaduras em geral. Isso vai ser... quando se fala em acidental ou traumática, a gente está falando do agente causal ou da etiologia que vai provocar esse tipo de ferimento. A ferida intencional ou cirúrgica, ela é realizada através do procedimento médico de cirurgia. E ela é realizada de acordo com o fim terapêutico proposto, como as já citadas. Por exemplo, a apendicectomia. A ferida patológica, ela é uma lesão secundária a uma determinada doença de base. Por exemplo, úlceras vasculogênicas, que são aquelas úlceras vasculares que são muito presentes em membros inferiores em determinados indivíduos. Como também o pé diabético, que é em decorrência do próprio quadro diabético do indivíduo, que pode desenvolver uma neuropatia, que é a perda da sensibilidade nos membros inferiores, ocasionando atrito com algum agente externo que vai provocar o desenvolvimento de uma ferida, de difícil tratamento. Ferida é causada por fatores externos. É a ferida resultante da pressão contínua exercida pelo peso do corpo, pela fricção e cisalhamento, e umidade, como úlcera por pressão, por exemplo. Além da úlcera por pressão, existe também o skin tear, que é um tipo de lesão provocada por material médico devido ao uso de alguns insumos médicos. Por exemplo, o esparadrapo, que não deve ser usual. Não é recomendado a sua utilização, principalmente em pacientes com uma certa fragilidade cutânea ou de turgor diminuído em relação à pele. A ferida iatrogênica, ela é decorrente de procedimentos ou tratamentos que caracterizam um evento adverso, que são os danos. A gente fala muito em segurança do paciente e, por conta disso, sabemos que os erros podem ocorrer. E esse tipo de ferida iatrogênica é decorrente de erro executado por equipe de saúde. A gente finaliza os tipos de lesões, lembrando que a lesão por pressão será estadiada no módulo seguinte.